Saudamos a amada igreja na paz do Senhor, amém? Mais uma vez estamos aqui reunidos, para a nossa escola bíblica dominical. Mais uma oportunidade que o Senhor nos concede, de estarmos aqui aprendendo um pouco mais da palavra do Senhor. Nós estamos iniciando, nós vamos estar orando e logo em seguida nós vamos estar louvando ao Senhor com salmos e hinos, número 184. Grandioso Deus, eterno Pai, graças nós te damos, Senhor. Louvamos e bendizemos o santo nome do Senhor, ó Deus. Amém. Muito obrigado, Senhor, pela Tua graça, a Tua misericórdia sobre nós. Muito obrigado por estar sempre nos guardando, nos abençoando. Entregamos diante do Senhor as nossas vidas, ó Deus, porque carecemos de Ti, ó Deus, precisamos de Ti. E, ó Deus, toma a nossa vida nas Tuas mãos, derrama sobre nós a Tua graça e a Tua unção, Pai. Abençoe essa escola bíblica dominical. Abençoe o professor que estará ministrando aqui o estudo. Pai, toma nas Tuas mãos, que nossa mente e o nosso coração possam estar abertos, que nós possamos estar entendendo a Tua palavra, Senhor. Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, assim nós oramos, te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém, amém. E amém. Amém. Salmos e hinos 184. A lição de hoje é marido e mulher, lição número 9. Vontade. Queridos, graça e paz a todos mais uma vez, em nome de Jesus, motivo de alegria, satisfação, poder estar falando com os irmãos mais uma vez, podendo estar meditando na palavra do Senhor, podendo aprender mais daquilo que Deus tem para cada um de nós. Nós estamos dando continuidade, conforme já foi falado, estamos na lição de número 9,
Estamos estudando a carta de Paulo aos Efésios, lembrando que Paulo estava provavelmente numa prisão domiciliar, quando nos anos 61, 63, mais ou menos depois de Cristo, ele escreve essa carta, após ter recebido notícias do povo, dos irmãos ali em Éfeso. O porta-voz trouxe, a notícia do que estava acontecendo ali, da fé daqueles irmãos, e Paulo então escreve essa carta aos Efésios, muito boa, por sinal, uma carta excelente. Temos aprendido muito dessa carta que o apóstolo Paulo escreveu. E nós vimos no início a situação do homem, depois nós vimos aquilo que Deus fez para a transformação na vida do homem, o mistério que foi desvendado. Vimos também o ministério que Deus confiou a Paulo, que era a pregação do Evangelho. Nós, ao decorrer da lição, nós vemos a questão da unidade, da maturidade, do serviço, do crescimento da igreja. E hoje nós estamos ainda no capítulo de número 5 e hoje nós vamos falar de um assunto muito interessante, que é da família, maridos e mulher. Marido e mulher. Então, nós vimos a respeito do aspecto da santidade do domingo passado, e essa lição também implica essa questão aqui. Mas hoje, em especial, nós vamos falar de marido e mulher, uma vez que a carta se estende, a escrita de Paulo, além de marido e mulher, ele vai falar de filhos, vai falar de servos, de senhores, ele vai falar de autoridade, submissão, e nós vamos, então, hoje aprender um pouco a respeito desse assunto. No próximo domingo, nós estaremos falando de pais, filhos, de servos, senhores, dando continuidade a essa carta escrita pelo apóstolo. Então, queridos, lição 9, marido e mulher. Fala de um grande mistério, na verdade, e nós precisamos entender, na verdade, entender melhor o padrão de Deus, o padrão que Deus criou para o marido e para a mulher. E nós devemos fazer a avaliação das nossas vidas, fazer a avaliação do nosso casamento, da situação em que nós estamos, para entendermos, na verdade, qual é o nosso papel dentro desse mistério chamado casamento, E nós devemos estar também dispostos, na verdade, a cumprir, cada um de nós, o papel que cabe a cada um de nós cumprir dentro do casamento, de acordo com os padrões de Deus, estabelecidos por Deus. Então, a nossa introdução, ela vai falar a respeito de um assunto que nós encerramos domingo passado, que é uma vida cheia do Espírito, Nós falamos a respeito disso. Paulo escrevendo no capítulo 5, verso 18, ele disse: não embriagueis com vinho, que a contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. E dentro desse encher do Espírito Santo, nós iniciamos aqui a nossa introdução dizendo o seguinte, que a vida cheia do Espírito Santo deve gerar adoração, comunhão, gratidão e submissão. Então, Paulo, quando fala no versículo de número 21, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo, o apóstolo está levantando um tema importantíssimo no qual diz respeito ao relacionamento humano. Então, autoridade e submissão. Conforme Stott bem observou, a noção de submissão à autoridade está fora de moda hoje. Está totalmente em desacordo com as atitudes contemporâneas de permissividade e liberdade. Palavra difícil essa, E até nós concordamos que, pelo que a gente tem visto, ouvido,
essas questões de respeito às autoridades. Na verdade, muitas das autoridades têm deixado a desejar, e eu acredito que é por isso que há um desrespeito tão grande quando se trata de autoridade, submissão a certas autoridades. E está totalmente em desacordo com a atitude contemporânea, né? Conforme já falei aqui. E aí a gente até concorda, né? Que a sujeição é algo que, na verdade, levanta protestos irados. Aí, irmãos, às vezes a gente começa a olhar determinadas atitudes de autoridades, e às vezes nós condenamos as autoridades, mesmo entendendo que a Bíblia diz que toda autoridade foi colocada por Deus. E às vezes nós não obedecemos porque não concordamos com determinadas situações colocadas para nós. E nós concordamos com muitos protestos, muitas coisas contra as autoridades. Só que no nosso caso, né, na nossa situação, nós precisamos entender que nós somos diferentes. Nós somos um povo de Deus, nós fazemos parte, né, nós somos cristãos. E como cristãos, nós temos que olhar o outro lado, né, da coisa. Na verdade, os que estão em Cristo precisam seguir, na verdade, parâmetros bíblicos e não do mundo. Na verdade, o que o autor está querendo dizer é que nós podemos até discordar com determinadas autoridades, mas como servo de Deus, como cristãos que somos, nós temos que entender que às vezes a autoridade ela coloca determinada situação por si mesmo e não com base no conhecimento de Deus, da palavra de Deus, e impõe a determinadas situações e muitas das vezes nós não concordamos, né? Isso não quer dizer que nós devemos protestar, que nós devemos tomar determinadas atitudes, porque nós somos cristãos e como cristãos nós temos que pensar melhor, agir de forma diferente. Não podemos concordar com as coisas que os gentios ou que o mundo faz. Nós temos que tomar decisões muitas das vezes, mas entendendo e tendo a consciência de que nós somos cristãos, somos filhos de Deus e como tais nós precisamos obedecer, né, aquilo que Deus determinou. E a nossa forma, a nossa visão em relação a determinadas posições de autoridades precisam ser diferentes daquelas que o mundo tem. Então, Paulo destacou os novos padrões para o relacionamento, né? Para esse relacionamento entre marido e mulher, pais e filhos, senhor e senhor, servos, né? Servos. Paulo, então, ele destaca algumas situações que nós, como cristãos, precisamos observar. E aí a gente está falando um pouco sobre a autoridade, submissão à autoridade, e nós temos que entender primeiro, o versículo 21, na verdade vai falar a respeito disso, autoridade e submissão. E submissão, na verdade, também é um sinal da vida cheia do Espírito Santo, daquela que Paulo escreveu no verso de número 18 do capítulo 5. Então, para nos ajudar a esclarecer esse assunto, duas perguntas precisam ser respondidas por cada um de nós. Primeira pergunta, de onde vem a autoridade? De onde vem a autoridade? E Paulo escrevendo aí no capítulo 5, verso 22, também no capítulo 6, verso 1 e capítulo 6, verso de número 5, nós vemos aí uma resposta simples e direta. As autoridades, ela vem de Deus, né? Vem de Deus. E nesse capítulo, nesse versículo, comprovam, na verdade, que maridos, pais e senhores recebem a autoridade do Senhor, porque ele sabe que para haver ordem na sociedade, alguns precisam estar revestidos de autoridade.
Então Deus nos dá autoridade. Né? Deus nos dá autoridade. Porque se não tiver autoridade, se não tiver uma liderança, se não tiver, na verdade, como cristão, orientação dada por Deus, irmãos, nós vamos viver de que forma? Temos que exercer essa autoridade que Deus nos dá. Então, a autoridade, ela vem de Deus para nós. E como a autoridade deve ser exercida? Aqui, irmãos, é um ponto muito interessante, porque muitas pessoas pensam pelo fato de ser autoridade ou ter autoridade, ele pode exercer essa autoridade de forma contrária àquilo que a palavra de Deus nos orienta. Então, de que forma deve ser colocada a autoridade, ou exercida essa autoridade que Deus nos dá? Paulo, vai falar muito a respeito disso. E o autor aqui, ele dá essa resposta, Como a autoridade deve ser exercida? Com amor e respeito. E aí o nosso escritor Stott, ele afirma o seguinte: a autoridade nunca deve ser usada como egoísmo ou tirania, mas sempre em benefício dos outros. E se é Deus quem constitui essa posição de autoridade na sociedade, então, irmão, quer dizer o quê? Que eles são responsáveis diante de Deus que as confiou a eles. Então, se Deus deu a autoridade a mim, a você, nós temos que exercitar, nós temos que colocar em prática essa autoridade com amor, conforme foi falado aqui, e não como egoísmo ou tirania, usando dessa autoridade para muitas das vezes pisar em alguém, maltratar alguém. Pelo contrário, nós temos que exercitá-la com amor, entendendo que nós estamos fazendo para benefício de outros. Então, por isso é que Paulo recomenda que o marido deve amar a sua mulher como Cristo amou a igreja, aí no verso de número 25. Que os pais não devem provocar os filhos a ira. E que senhores não devem viver ameaçando os seus servos. Submissão não é obediência cega. Está escrito aí. Não é a submissão, na verdade, irmãos, é uma bênção na vida do ser humano. Quando nós entendemos que isso é um padrão estabelecido por Deus, não só para a mulher, conforme nós vamos falar aqui, mas nós devemos ser submissos, nós devemos ter essa submissão, porque fazendo dessa forma, nós vamos conseguir algo muito importante, principalmente na nossa vida espiritual. Aí alguém, está escrito aqui, alguém pergunta, até onde as esposas, filhos e servos devem obedecer? Tem um limite para a obediência? Tem até certo ponto, irmãos, um ponto, vamos dizer assim, eu tenho que obedecer aqui, até aqui, daqui para lá eu vou desobedecer. Existe isso? Existe isso? Talvez você esteja perguntando isso. Até onde? Olha a resposta aqui dada pelo nosso autor, Quando pergunta até onde as esposas, filhos e servos devem obedecer. Aí a resposta é essa aqui, até onde não for ordenado o que Deus proíbe e não for proibido o que Deus ordena. Temos que buscar equilíbrio, E aqui tem 2 textos de Atos dos Apóstolos 5, 29, que é aquela resposta que Pedro, quando indagado ali, ele disse o seguinte, mais importa obedecer a Deus do que os homens. E depois Paulo vai escrever isso aqui também em Romanos 13, verso 1 e 2, fazendo aqui uma colocação muito interessante, de que nós precisamos entender isso, porque o princípio é claro, devemos nos submeter até o ponto em que a obediência à autoridade humana não envolva a desobediência a Deus. Aí você tem certeza de que realmente está obedecendo a Deus e não aos seus
próprios conceitos, nós temos que entender isso, porque nós temos que obedecer às autoridades. Mas se a autoridade nos impõe determinadas coisas, que como cristão nós entendemos que se obedecermos, estamos contrariando, estamos desobedecendo a ordem de Deus, irmão, então nós temos que refletir. Aí nós concordamos com Atos, que Pedro falou ali, né? Mas vale obedecer a Deus. Então, nessa situação, nesse ponto, nós temos que obedecer a Deus. Se a autoridade nos manda matar alguém, né? É a autoridade que nos vai impor isso. E aí a gente sabe que na palavra de Deus diz que não podemos fazer. Então nós vamos obedecer a quem? A autoridade ou obedecer a Deus? Temos que obedecer a Deus. Isso aí é simples de entender. Então, meus queridos, a respeito de autoridades, nós temos que estar atentos, né, nessa questão aqui, autoridade e submissão. E aí Paulo vai falar aí a partir do verso 22 até o 33 de Efésios 5, muito focado assim na questão autoridade de marido e mulher. Então era de se esperar que Paulo começasse os novos relacionamentos pelo mais íntimo convívio que pode existir entre dois seres humanos, ou seja, marido e mulher. E dessa maneira Paulo então faz duas coisas: estabelece o papel de cada um e faz uma comparação entre o amor do marido pela mulher e o amor de Cristo pela igreja. Paulo é muito sábio, né? Paulo, ele coloca essa escrita aqui, fazendo uma comparação muito interessante, porque o amor, ele é posto de várias maneiras. E Paulo chama a atenção de cada um de nós, tanto marido como mulher, a observar o amor de Cristo para com a igreja. É muito interessante isso aqui. Então, alguns fatos sobre o homem e a mulher, escrito aqui pelo nosso autor, vai dizer o seguinte: o que o autor, na verdade, está colocando para nós aqui, que não há um grande obstáculo, não há uma separação diante de Deus entre o homem e a mulher. Por quê? Porque na criação, né, Deus fez os dois. E eles são iguais. O autor diz aqui, Deus deu ao homem e à mulher domínio sobre a terra. Não diz lá em Gênesis que Deus disse para o homem, você tem autoridade. Mulher, você não vai mandar em ninguém, você não tem autoridade para nada. Não está escrito isso. Então, diante de Deus, lá na criação, né, eles são iguais. Deus deu ao homem e à mulher domínio sobre a terra, e o homem e a mulher compartilham por igual da imagem divina, ou seja, foram criados imagem e semelhança. Isso é muito interessante. E o autor de Gálatas, no capítulo 3, verso 28, vai falar a respeito na redenção. O que acontece na redenção? Se na criação o homem e a mulher têm domínio sobre a terra e compartilham por igual da imagem divina, não pode haver nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo. É isso que o autor Gálatas está falando. Diante de Deus, homem e mulher são um. É simples assim, né? Como diz o pastor Alberto. É desse jeito. Então não tem como fazer essa separação. Muitas vezes quem faz essa separação somos nós, que julgamos determinadas situações e achamos que temos que ter essa separação, esse obstáculo, essa distância entre o homem e a mulher. E lá em Gênesis 2,18, nós vemos aqui que eles se complementam, na verdade, homem e mulher. Por isso está escrito lá, não é bom que esteja o homem só, far-lhe-ei uma companheira frente a ele. Então essa ideia é que seja correspondente a ele, completando, na verdade, uma outra, justamente pela diferença. Então, um complementa o outro.
porque nós não somos perfeitos. Existem determinadas situações que o marido, ele não consegue. Então, o que acontece? Vem a mulher e complementa aquilo que está faltando. Da mesma forma a mulher, né? Ela não é completa, aí vem o marido e completa aquilo que está faltando, para que os dois possam viver de igual modo diante de Deus. Então esses fatos, irmãos, aqui, né, eles servem para desmitificar a suposta inferioridade feminina, algo que na Bíblia, na verdade, nunca, né? Nós nunca vimos isso. A Bíblia, na verdade, nunca nos ensinou que o homem, né, mesmo ele sendo cabeça, ele tem que mandar, tem que fazer isso, e a mulher tem que abaixar a cabeça, e tem que ser assim, assim. Não, isso é ideia humana, isso não é coisa de Deus, não. Por isso, nós vemos o padrão de Deus para a esposa e vemos o padrão de Deus para o marido. E o padrão de Deus para a esposa, Paulo escrevendo lá em Coríntios, né, em 1 Coríntios 11, verso 8 e 9, ele vai fazer a sua colocação ali com base lá de Gênesis número 2, capítulo 2, onde, né, a sua doutrina é a submissão da esposa. Então ele vai dizer o seguinte: com essa base o autor nos orienta que a mulher foi feita depois do homem, né? Paulo escreveu isso lá em Coríntios, capítulo 11, lá em capítulo 11, verso 8 e 9, Paulo coloca assim na posição dele, ele vai colocar a mulher numa posição e o homem na outra posição. Ele vai dizer, a mulher foi feita depois do homem, a mulher foi feita para o homem, a mulher foi feita a partir do homem. Então sempre vem um homem em primeiro lugar e a mulher vem em segundo plano, em segundo lugar, na verdade. Então, desse tríplice fator da criação, que Paulo tira a doutrina da liderança masculina. E aí, irmãos, é baseada no capítulo 2 de Gênesis, como eu falei. Mas no Novo Testamento, essa liderança quer dizer muito mais responsabilidade do que autoridade. E aí, quando nós levamos para esse lado da responsabilidade, que é maior do que a autoridade, muitas das vezes nós nos confundimos, nós nos perdemos, né, na verdade, no nosso modo de ser, porque queremos exercer toda a autoridade e esquecemos, muitas das vezes, da responsabilidade, que são coisas diferentes. Então, o propósito da liderança masculina não é esmagar as mulheres, como muitas pessoas pensam, mas facilitar, né, a sua feminilidade. Não é um problema cultural, irmãos, mas é um fator, né, ou é um fato da criação. E aquilo que a criação estabeleceu, nenhuma cultura tem o direito de destruir. Então, em cultura nenhuma, né, em lugar algum, na verdade, sobre a face da terra, tem que ser mudado isso, ou pode ser mudado isso. A gente sabe que em muitos países aí, a mulher é discriminada, é tratada como uma coisa sem muito valor, né? O homem é que tem o domínio sobre tudo, é o homem que manda, que faz isso, faz aquilo. Se você aí na sua casa, você pensa que fazendo isso está certo, está errado. Diante da Bíblia, diante da palavra de Deus, está errado. Temos que entender a nossa posição, a posição que Deus nos colocou como esposo. Não é para massacrar a mulher, conforme muitas pessoas pensam aí, não. Nós temos que entender aquilo que Deus quer para cada um de nós. Então, há um autor aqui, né, que sugere 3 razões para o valor da submissão feminina. E aí, qual é o benefício, na verdade, da mulher ser submissa? Qual é a vantagem disso, vamos dizer assim, né? É um meio de proteção, um meio de se alcançar equilíbrio social e um meio de alcançar
poder espiritual. Se a liderança do marido reflete a de Cristo, então a submissão da esposa à proteção e provisão do seu amor, longe de depreciar a sua condição de mulher, positivamente a enriquecerá. Isso significa, irmão, que se o marido está exercendo a sua autoridade, se espelhando a autoridade de Cristo que tem sobre a igreja, né, a esposa vai ser abençoada, a esposa vai crescer espiritualmente, a esposa vai se enriquecer cada vez mais dentro do seu lar, será bênção, vai edificar o seu lar. A mulher sábia de Salomão, né, ela edifica. E uma das sabedorias escritas na palavra de Deus é essa questão de submissão. Mas o marido precisa entender que a sua autoridade, a sua responsabilidade para com a esposa tem que ser dentro do padrão estabelecido por Deus. Então, aqui nós vimos o padrão de Deus para a esposa. Mas também o autor escreve o padrão de Deus para o marido. E aí, maridos, tem que entender isso. Nós temos que entender. Quer dizer que seja machão, que seja isso, é homem, é aquilo, não. Temos que ver o que está escrito na palavra de Deus. Às vezes nós temos que perder para ganhar, muitas das vezes, Muitas das vezes. Então, se alguém acha que o apóstolo estabeleceu um padrão muito elevado para a mulher nessa questão, então entenda bem qual é o dever do marido. E não é fácil não, tá? Amar a mulher é fácil, Muitas das vezes. Agora, veja aí, amar a mulher como Cristo amou a igreja. É uma tarefa fácil? Amar a mulher como Cristo amou a igreja é fácil, queridos? Não. É muito difícil. Sabe por quê? O próprio Cristo declarou isso em João 15:13, Ninguém tem maior amor do que esse, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Então não pense que é fácil, amar a mulher como Cristo ama a igreja, que não é fácil não, é muito difícil. Na prática, dentre tantas coisas, Paulo está dizendo ao marido o seguinte, olha, presta atenção aí, marido. Ame sua mulher, ou seja, sacrifique-se por ela. Ágape é o amor que se avalia pelo sacrifício. Ame a sua mulher, cuide dela. Submeta-se ao Senhor perante ela. Ame sua mulher. Exerça a autoridade com humildade. É o que Paulo escreveu para nós. Porque no verso de número 28 completa isso aí. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Aí, irmão, você já pensou, olha só, você já pensou aí se Deus tivesse dado apenas ao homem toda a responsabilidade sobre o domínio da terra? O que aconteceria? Você já pensou se Deus tivesse criado apenas Adão à sua imagem e semelhança e tivesse criado Eva com a semelhança de um animal qualquer? Como seria isso? Que tipo de companheira Eva seria? Você já imaginou, você já pensou se Deus tivesse criado um companheiro para Adão, igualzinho a ele, que pensasse, sentisse, agisse da mesma maneira que ele? Como seria tudo isso, E como seria isso? Agora, eu pergunto isso aqui, irmãos, que benefício a liderança masculina pode trazer para a esposa? E que deveres o marido recebeu de Deus com relação à sua mulher? Ou que responsabilidade recai sobre o marido como chefe do lar? Tá? Ser marido não é mole não é fácil não. Não é brincadeira não, O negócio é muito sério quando nós olhamos dentro do padrão estabelecido de Deus para nós maridos, Para nós maridos. E aí, meus queridos, nós vimos aqui então, a questão de autoridade e submissão
Vimos aí a questão de marido e mulher, o padrão de Deus para a esposa, o padrão de Deus para o marido. E aí, nós estamos falando de um casal de autoridade e submissão, então nós vamos falar de casamento. E o casamento, na verdade, casamento é um mistério. Que mistério é esse? Verso de número 32 do capítulo 5, está escrito aí que grande é esse mistério. E aí Paulo está se referindo, disse, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. E o que é o mistério? O mistério é algo que é impenetrável à razão humana, ou seja, o mistério é tudo aquilo que a inteligência humana é incapaz de explicar ou compreender. O casamento é um mistério, porque é um compromisso que não está só na superfície, mas também contém um núcleo escondido, que necessita de busca minuciosa. O mistério do casamento é algo inesgotável, infinito. Isso significa que há elementos, que há fatores no casamento que não conseguimos entender. Existe coisa no casamento, no relacionamento, que a gente não entende. Tem certas situações que a gente fica assim. Eu não entendi isso, eu não entendi aquilo. Isso é da parte do homem e da parte da mulher. Às vezes a gente não entende determinadas coisas no casamento. Aí, por que o casamento então é um mistério? Aí a gente vai entender isso aqui de forma melhor, né? Por quê? Porque seres que o compõem, são seres que compõem o casamento, são seres que compõem esse mistério. Então o casamento é um mistério porque os seres que compõem foram formados de um modo assombrosamente maravilhoso. Davi escreveu isso no Salmo 139, verso 14, quando ele diz: graça te dou, visto por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. Então é por isso que um não consegue compreender totalmente o outro. Quem criou o seu cônjuge foi Deus e não você. Então, uma coisa que você não criou, você não consegue, eu não consigo entender totalmente. Um cônjuge, não foi eu que criei, não foi você que criou, foi Deus que criou. Por isso, irmãos, por isso, queridos, nós não compreendemos totalmente, não conseguimos, na verdade, entender totalmente isso. Então, são seres únicos. Casamento é um mistério porque os seres que compõem são um e únicos. Isso quer dizer que há unidade e diversidade ao mesmo tempo. Homem e mulher, viva a diferença. Os dois são uma só carne. Agora preste atenção nisso aqui. Os dois são uma só carne, não é assim que a gente entende, não é assim que a gente sempre fala. Mas cada um continua tendo a sua própria identidade. O marido, ele não vai mudar a mulher, não vai tirar a identidade da mulher. A mulher não vai tirar a identidade do homem. Cristo, ele não vai tirar a identidade da igreja. A verdade é essa. Porque ele é o dono da igreja, foi ele que criou. Então, o casamento é um mistério, porque são seres únicos. São seres únicos. Cada um continua com a sua própria identidade. São uma só carne, mas cada um tem a sua identidade. Aí nós vimos aqui também a união entre Cristo e a igreja. O casamento é um mistério porque evoca a união entre Cristo e a igreja. O amor que Cristo tem pela igreja não tem limites. Por ela ele deu sua própria vida. Quando ele diz lá em João 10, verso de número 11, o seguinte: eu sou o bom pastor e o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Então, queridos, em quarto lugar, nós precisamos entender isso aqui também. Vivenciar o mistério entre Cristo e a igreja. Sabe o que significa isso? Que o casamento foi instituído por Deus para que o homem pudesse vivenciar um pouco do
mistério do relacionamento entre Cristo e a igreja. Este relacionamento é caracterizado por 5, na verdade, 5 coisas, 5 fatores interessantes aqui. Ou seja, graça, amor, perdão, companheirismo e comunhão. Se num casamento não existir isso, não há casamento. Na igreja de Cristo precisa existir isso aqui, ó. Precisa existir graça, precisa existir amor, precisa existir perdão, companheirismo e comunhão. Muitas igrejas estão fracas aí, irmãos, porque têm abandonado o primeiro amor. Muitas igrejas estão fracas porque não têm vivido a graça que Deus concedeu a ela, porque não têm sido companheiros, não têm vivenciado esse companheirismo, não têm vivenciado essa comunhão estabelecida por Deus, que há em Cristo, né? Entre Cristo e a igreja. Então, quando isso não acontece, quando não é vivenciado esse mistério, né, entre Cristo e a igreja, é por isso que nós vemos tantas igrejas aí fracas, na verdade, nessas questões, companheirismo, comunhão, no amor. Quanto as pessoas têm esfriado o seu amor? Isso é dentro da igreja, nós estamos falando de igreja. E nós temos que entender o amor de Cristo pela igreja, nós temos que viver isso, né? Esse casamento é um mistério, e nós vamos entender esse mistério quando nós passarmos a exercitar, a vivenciar a graça, o amor, esse compromisso, na verdade, esse companheirismo, perdoar e viver essa comunhão. Aí nós teremos, né, um casamento perfeito, segundo o padrão que Deus quer para as nossas vidas. Aí Paulo, ao encerrar, né, esse parágrafo aí, ele deixa 2 princípios fundamentais. Que princípios são esses? Verso de número 33. O marido ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. São 2 colocações aqui que Paulo encerra esse capítulo de número 5. Marido, ame a esposa. De que forma? Da mesma forma com que Cristo ama a igreja. Igual eu perguntei, é fácil? Não, não é fácil. Nós temos que viver a cada dia, irmãos, meditando nisso, na responsabilidade. Nessa responsabilidade que foi posta para nós. Não é simplesmente a autoridade. Acima da autoridade, nós temos que ter responsabilidade. Amar as nossas esposas como a nós mesmos. E a esposa respeitar os maridos. Tem mulher que não respeita, não gosta de respeitar não, não é submissa. Não gosta de submissão, não. Falar em submissão, ela fica, né? Como diz os antigos aí, nos saltos altos, né? No salto alto aí. Mas também tem aquele marido que acha que por ser marido, ele pode fazer o que quer. E não é assim. Casamento, ele tem que, a mulher e o marido, ela tem que viver junto. Porque Cristo vive junto, anda junto com a igreja. Porque ele é o cabeça. Ele é o cabeça. E nós precisamos entender isso. Essa lição é muito interessante, irmãos, falando de autoridade, falando do casamento, falando da questão Cristo e igreja. Nós temos que entender, são muitas coisas que nós precisamos entender. E nós só vamos entender isso quando nós procuramos na palavra de Deus, viver a palavra de Deus, estudar a palavra de Deus, não ficar em casa de domingo, vir para a escola dominical aprender de Deus, o culto à noite, daqui a pouco é a hora do culto à noite. Domingo passado eu fiz um apelo, um desafio para você que ficou em casa, vá para a igreja. A igreja está com a porta aberta, 7 horas. Você que é membro da igreja aí, aqui de Casimiro, tá congregado, a igreja está aberta, as portas. 7 horas.
Ou você tem preferido ficar em casa? Você precisa aprender da palavra de Deus. Assista essa escola dominical, pratique isso, daqui a pouco vai para a igreja, 7 horas é a hora do culto. Vai aprender da palavra de Deus, né? Porque tem que ter esse casamento. Você tem que entender como eu tenho que entender esse casamento. Nós precisamos viver assim, irmãos, unidos. Assim como o marido com a mulher, Cristo quer união com a igreja. E você tem que estar lá, você é a igreja, né? Eu queria concluir esse estudo, que é um estudo muito interessante, muito bom, gostoso, né? De aprendermos, mas precisamos colocar em prática tudo aquilo que falamos aqui. Tudo aquilo que falamos aqui. Porque nós estamos falando com base na palavra de Deus. É a palavra que nos orienta. Paulo escreveu essa carta aos Efésios, dando essas orientações. Hoje nós estamos falando de autoridade, submissão, marido, mulher, Cristo e igreja. Semana que vem nós vamos falar de filhos. Quantos relacionamentos entre pais e filhos aí tem dado errado porque os pais não estão obedecendo a palavra de Deus? Quer que o filho obedeça a ele, mas não quer fazer nada a não ser que provoque a ira do filho. Aí Paulo vai dizer, pais, não provoqueis a ira do vosso filho. Ele só usa, às vezes, a primeira parte do versículo. Filho, obedecei vossos pais. Mas não lê a segunda parte, onde Paulo também vai dizer, pais, não irrite seu filho, não aborreça seu filho. E aí a gente vê muitos casais aí, muita família, que tem seus filhos, né, distantes. Por que isso, irmãos? Nós estamos falando de cristão, porque não estão obedecendo a palavra de Deus. Tem que ensinar a criança no caminho que se deve andar, está escrito. Nós aprendemos esse versículo, né? Ensinamos, mas às vezes provocamos a ira do nosso filho por qualquer coisinha. Nosso filho vem e pergunta determinadas coisas, a gente responde, né, do nosso jeito. E aí suscita a ira na criança, no nosso filho em geral. Temos que estar atentos a isso. Eu queria concluir com as palavras de Stott, quando ele resume muito bem o que Paulo quer dizer no texto, né, que nós analisamos aqui, que é de Efésios 5. Entregar-se a alguém é reconhecimento do valor de outra pessoa. Se, pois, eu me entrego, pode ser somente porque dou tanto valor a outra pessoa que quero sacrificar-me por causa dela pessoalmente, a fim de que ela possa desenvolver a sua personalidade de forma mais positiva. Ora, perder-se para que o outro possa achar-se a si mesmo é a essência do Evangelho de Cristo. É também a essência do relacionamento no casamento, porque à medida que o marido ama a esposa e a esposa se submete ao marido, cada um está procurando capacitar o outro a tornar-se ele mesmo dentro do comportamento, do complemento harmonioso dos sexos. O que quer dizer isso? Conforme eu falei no início aqui, muitas das vezes, irmãos, para que o nosso casamento fique firme, nós temos que perder alguma coisa. O marido precisa perder, a mulher precisa perder em benefício do outro, para que possamos caminhar juntos, possamos nos fortalecer. O que eu venho a perder em favor da minha esposa é para que amanhã ou hoje mesmo eu possa vê-la fortalecida. Temos que pensar dessa forma, né? Eu queria convidar minha esposa para vir aqui, né? Tem um quadro aqui muito interessante nessa revista. A surpresa, ela não sabia, né? Mas é só para ela ler. Ela vai ler, se ela tiver que me dar um puxãozinho de orelha, ela puxa depois, né? Mas agora ela vai ler, porque também depois eu vou ler para ela, né? Assim como você pode
ouvindo isso aqui, pode declarar também para o seu esposo aí, possa falar para o seu esposo também essa colocação aqui, né, que o autor coloca na nossa lição aqui, na nossa revista. É um quadro muito interessante aqui, né? Então a mulher vai ler para o marido e depois o marido vai ler para a mulher, tá certo? E você preste atenção porque é uma coisa muito séria isso aqui. Vamos lá? Meu amor, você tem muito valor para mim. Escolhi me entregar a você e sou capaz de me sacrificar por sua causa, para que você possa desenvolver sua personalidade da forma mais positiva possível. Assim como nosso Senhor ensinou, estou disposta a me perder para que você possa se achar. Eu o amo e serei submissa a você. Vou me esforçar para capacitá-lo a ser um bom marido e complementá-lo para que possa ser você mesmo. E coisa interessante, esposa. Agora, minha esposa, né? Meu amor, você tem muito valor para mim. Escolhi me entregar a você e sou capaz de me sacrificar por sua causa para que você possa desenvolver sua personalidade de forma mais positiva possível. Assim como nosso Senhor ensinou, estou disposto a me perder para que você possa se achar. Eu a amo e a respeitarei na minha liderança. Vou me esforçar para capacitá-la a ser uma boa esposa e complementá-la para que possa ser você mesma. Tá bom? Deus abençoe. Tá bom, meu querido? Nós estamos encerrando assim, essa escola dominical, essa lição, na verdade. Então é interessante que você, marido, né, aprenda com sua esposa, você, esposa, aprenda com seu marido aquilo que Paulo escreveu, aquilo que Paulo determinou para as nossas vidas, para termos um bom relacionamento, né? Esposa e marido, espelhado no amor de Cristo para com a igreja. Que Deus nos abençoe. Pode? Amém. Glória a Deus, né? Mais uma oportunidade que tivemos aí de aprender um pouco mais da palavra do Senhor. Uma revista muito abençoada, com lições aí extremamente importantes para as nossas vidas, né? E se você ficou com alguma dúvida, queira tirar essa dúvida depois, pode entrar em contato com o presbítero Neir, converse com ele ou com o pastor, né? Para que você possa estar esclarecendo a sua dúvida. Amém? Já estamos aqui chegando ao final da nossa escola bíblica dominical. Nós vamos estar encerrando, nós vamos estar louvando ao Senhor com Salmos e Hinos número 439. Em Jesus confia, sua lei observar, amigos o que pensam de paz, satisfeito guardar tudo quanto ordenar, alegria perene nos traz.
Graças nós damos ao Senhor por mais essa oportunidade que o Senhor nos deste de aprender um pouco mais da Tua Palavra, Senhor. Pai, em nome de Jesus, toma a nossa vida nas Tuas mãos, Senhor. Porque nós carecemos de Ti, precisamos de Ti, ó Deus, carecemos das Tuas misericórdias e do Teu perdão, Pai. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, toma a nossa vida nas Tuas mãos. Derrama sobre nós, ó Deus, a Tua graça, a Tua misericórdia. Abençoe os nossos lares, as nossas famílias. Abençoe a nossa igreja. Abençoe os líderes dos departamentos, os oficiais, o pastor. Abençoe os membros congregados. Toma nas Tuas mãos, Senhor. Fortaleça, Deus, a nossa fé no Senhor. Toma nas Tuas mãos as nossas vidas e tenha misericórdia de nós, Pai. Grandioso Deus, nós oramos ao Senhor. Agradecemos ao Senhor por mais essa oportunidade de estarmos aqui. Em nome de Jesus, amém e amém. Aos irmãos, nós estamos aqui chegando ao final da escola dominical. Deixar aqui um abraço para todos os nossos irmãos da nossa congregação de Casimiro. Tá? E logo mais estaremos reunidos novamente, às 7 horas, como o presbítero Ney já disse aqui, no culto de louvor e adoração ao Senhor. Nós estaremos lá aguardando aos irmãos para nós cultuarmos e louvarmos ao Senhor mais uma vez juntos ali na nossa congregação. Amém.